Corinthians! Como diria Kleber Machado, oi pra você fiel torcida ligado no podcast Card Corintiano. Está começando o pré-jogo de Corinthians e Sport Recife pelo YouTube, pelo Spotify e pelo TikTok. Siga-nos em todas estas plataformas, como também no Instagram, onde você encontra os cards dos ídolos que ajudaram a construir a história gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. E encerramos a sexta-feira, feriado nacional, sem uma definição de quem será o novo comandante da equipe masculina do Corinthians. Segundo o portal Meu Timão, Tite foi sondado, mas a informação que chegou ao Parque São Jorge é de que o ex-técnico do Corinthians e da seleção brasileira está de malas prontas para o Oriente Médio para assumir o Al Hilal. Com isso, o nome de Dorival Júnior ganhou força e a negociação com o treinador está aberta. Valores foram colocados na mesa e a diretoria vê com otimismo o fechamento do acordo. Para tratar sobre o assunto, o novo treinador do Coringão, chamo Samir O Andrade, comentarista do Card Corintiano. E salve Guilherme do Prado e amigos ouvintes do Card Corintiano. Bom dia, boa tarde ou boa noite, se assim preferir, dependendo da hora que você estiver escutando essa pequena resenha. Vamos falar dos dias de luta e dos dias, sim, de luto no Corinthians. Eu quero deixar aqui esse meu parecer, né? Essa minha forma de enxergar. Eu sempre sustentei a permanência, a manutenção dos técnicos, independente do gosto dos torcedores, independente da preferência, né? Eu nunca fui a favor dessa interrupção de trabalho, porque eu sempre gosto de fazer uma avaliação e criar expectativas depois de ter pelo menos um ano de trabalho, né, de uma comissão técnica, né? Acho que era o mínimo que a gente poderia esperar. E pasmem, Ramon Dias e Emiliano Dias tiveram apenas 8 meses de Corinthians. 8 meses hoje para o torcedor corintiano, infelizmente, está sendo o limite, está sendo o teto também. Assim como julgaram que o teto chegou para a família Dias, o torcedor corintiano isso tem sido uma constante. E essa receita de bolo que a gente tem imitado, sabe? As coisas boas, o corintiano não imita dos rivais. Como assim as coisas boas? Né? O nosso maior rival tem um técnico que já está à frente do seu clube há 5 anos ou mais. O clube do Rio de Janeiro ficou um tempo também com um trabalho consolidado de alguns técnicos. Ah, Samir, mas o clube carioca também manda técnicos embora. Sim, mas a gente precisa fazer uma separação aí pra gente não falhar no nosso raciocínio, na nossa análise. Olha o elenco do Flamengo, né? Olha o elenco do Flamengo. Eu acho que o elenco flamenguista hoje em dia, e com muita tristeza eu falo isso, é um elenco que realmente, cara, minimamente, se chegar um técnico que faça arroz com feijão, ele vai conquistar títulos. E eu não preciso falar, né, que mesmo o Flamengo trocando de técnico ao longo desse período, foi campeão com Jorge Jesus, foi campeão com Rogério Ceni, campeão com Dorival Júnior, nosso possível futuro técnico, sei lá, talvez.
né? E recentemente campeão com o Felipe Luiz. Mas o elenco do Flamengo é um elenco muito acima do nível brasileiro hoje, que, né, um técnico minimamente, como eu disse, se fizer um arroz com feijão, sem muitos exageros, conquista títulos, consegue manter o time sempre competindo com os demais. A imitação que eu me refiro do Corinthians com os seus rivais é, por exemplo, com as Tricas. As Tricas mudaram constantemente de técnico depois, né, de um longo período de seca, e isso só fez sustentar essa manutenção de seca, né, um período amargo sem conquista de títulos. O Santos também, por sua vez, eu acho que dos rivais aqui paulistas, né, os rivais paulistas, é o time que mais tem trocado de técnico. E não tem funcionado essa receita de bolo. E a gente está indo para o mesmo caminho. Então, assim, esse meu pequeno relato é mais para... É um desabafo, é uma forma de, tipo, sinalizar para o torcedor corintiano que ele precisa rever muitos conceitos dele, sabe? Eu acho que muita coisa se perdeu, sim, no vestiário. Eu tenho convicção disso, mas não foi só por causa do Ramon Dias e do Emiliano, sabe? O ego, entendeu? Algumas arestas que deveriam ser aparadas dentro do vestiário do Corinthians não foram aparadas. Eu acho até, e arrisco dizer, que se não fosse a postura do Memphis, talvez a gente ainda estaria com Ramon e Emiliano amanhã no banco. As declarações do Memphis ajudaram e colaboraram bastante. Não estou dizendo que o Memphis chegou lá no quinto andar e falou: manda esses caras embora. Não estou dizendo isso. Mas colaborou. Ajudou bastante. E é uma pena que, se a gente quer um bom trabalho, se a gente quer ser competitivo, a receita de bolo não é essa. Não é você ficar trocando de técnico constantemente. Os ingredientes são outros. E aí eu convido o torcedor corintiano a fazer essa reflexão comigo dessa receita. Pega-se, adiciona-se os seguintes ingredientes: um técnico que assume um clube numa situação delicada, onde ele encontra um vestiário bagunçado de ideias, de egos, e aí adiciona-se também um pouquinho de paciência, um pouquinho de tolerância, porque esse mesmo treinador vai conseguir em curto tempo ajeitar um pouco a casa, mas vai sofrer um duro golpe, uma eliminação numa pré-Libertadores. Adicione-se também o seguinte: constância e bons e pontuais reforços para ajudar esse treinador, porque ele vai precisar disso ao longo da preparação desse bolo. Olha só que bacana. Dado um certo tempo, depois de mexer e remexer, substituir, ajeitar, encaixar peças, temos o bolo. Unta-se um cenário, porque a gente já não aluga o estádio do rival e passa a decidir jogos neste cenário. A gente unta ele com a torcida corintiana, lota quase todos os jogos e ganhamos, olha só, depois de quase 10 meses, um campeonato nacional. Sim, a gente mantém a receita desse bolo, porque viu que deu certo, o bolo cresceu, criou corpo, fermentou bastante, traz mais alguns reforços pontuais para ajudar, para dar mais sabor para esse bolo, para ele ficar mais gostoso. E aí ganhamos uma Libertadores invicto. Olha só, porque foi feita uma receita minuciosamente cuidadosa. Deu até um crava-língua.
minuciosamente cuidadosa. E aí, a gente continua com essa receita. Batemos no final do ano o bicampeonato mundial. Esse é o bolo que dá certo. Essa é a receita que dá certo que o nosso rival tá fazendo. A torcida do rival tá lá insatisfeito, porque eles querem fazer a gente acreditar que eles não ligam pro paulista. Paulistinha, eles querem fazer a gente acreditar nisso. Mas pergunta para cada palmeirense que você encontrar na rua, seu amigo palmeirense, pergunta para ele se ele ficou contente só com essa vitória agora no Brasileiro de 2-0 ou se ele não queria ganhar o campeonato. Entendeu? Porque a receita do bolo deles está lá, ó. Sempre competitivo, reforços pontuais, sabe? Uma farinha aqui, um fermento ali, ovos, leite, entendeu? E o bolo dos caras tá lá, ó. Entra ano e sai ano, os caras... Faz tempo que eu não vejo. É duro pro torcedor corintiano ter que enxergar isso e ter que falar isso. Faz tempo que eu não vejo o nosso rival da 6ª posição para baixo no Campeonato Brasileiro. Isso me incomoda. Isso me incomoda. Enquanto nos últimos anos a gente tem brigado para não ficar na zona do rebaixamento, o nosso rival tá sempre ali. O máximo que já aconteceu, e isso assim, por um deslize, caiu para 8º lugar, mas depois 3, 4 vitórias seguidas os caras voltaram. A 4º, 5º, e a gente sempre lá embaixo, nas últimas 2, 3 temporadas. Então assim, torcedor corintiano, eu espero agora, né, e se confirmar a vinda do Dorival, que ele não seja só um bom técnico, que ele seja, acima de tudo, um excelente mágico. Ou seja, um deus, para fazer esse mesmo time que estava na mão de Ramon e Emiliano Dias jogar bola que nem as Pepas, que nem o Flamengo, em curto espaço de tempo, e transformar o nosso banco de reserva. Porque o torcedor corintiano que cobrou do Ramon e do Emiliano se esquecem que esse é o elenco que nós temos. Quero acreditar e torço, como eu torci para Luxemburgo, como eu torci para Mano Menezes, até pro Cuca eu torci, tá? Como eu torci pro Antônio Oliveira. Quero acreditar que esse técnico que virá, dizem as más línguas que é o Dorival, que ele vai fazer o time do Corinthians ser competitivo. Vamos torcer, né? Vai, Corinthians! Muito bem, Samir O Andrade, comentarista do Card corintiano. E enquanto o novo técnico não vem, Orlando Ribeiro, técnico da equipe sub-20 do Timão, será o treinador para a partida deste sábado contra o Sport Recife, às 16 horas, no solo sagrado de Itaquera, a Neoquímica Arena. Nesta sexta-feira, o Corinthians concluiu os treinos para o confronto válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores iniciaram a sessão no CT Joaquim Grava com análises táticas em vídeo, seguidas de exercícios físicos no ginásio. No entanto, o treino em campo precisou ser interrompido devido à chuva intensa na capital paulista. Em sua estreia à frente do elenco principal, Orlando terá 6 baixas. O goleiro Hugo segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa, enquanto Rodrigo Garro trata uma tendinite no joelho direito. Coronado também está fora devido a um trauma no ombro ocorrido no jogo contra o Vasco. Mateuzinho e Martínez estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Outra ausência de última hora será Thales Magno, diagnosticado com pneumonia. Assim, Orlando Ribeiro deverá mandar a campo Matheus Donelli no gol. Léo Maná ou Charles, que treinou na lateral direita,
Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrício Anhileri, Ranieri, Carrillo e Breno Bidon. No ataque, Romero, Memphis e Yuri Alberto. E para falar desta partida importante do Timão, chamo meu amigo Luan Rocha, o comentarista da Fiel. Fala aí, Lagartixa Albina aqui de Charlotte, North Carolina, bem conhecida como a Carolina do Norte. Bem, meus amigos, não só temos desfalques, como também nós temos Mateuzinho e Martínez com cartões amarelos. Fora que nosso técnico amanhã vai ser o técnico interino. E ainda não sabemos quem irá assumir o Corinthians. Vai ser o Dorival, o Tite, o Luiz Castro, e Deus me livre o Diniz. E uma das coisas que me faz pensar é, apesar de que o trabalho do Ramon Dias tenha sido muito questionável, a coletiva que o Memphis Depay deu não caiu bem. Hoje Ramon Dias estava se despedindo dos jogadores, dava para ver que os jogadores gostavam muito dele e o Memphis não compareceu. Não tem imagens do Memphis. De qualquer forma, vamos que vamos. O jogo, apesar de ser um jogo contra o lanterna do campeonato, não vai ser um jogo fácil. O Sport vai querer sair da lanterna. Nós teremos que usar o Léo Maná ou então o Jacaré como lateral direito. E talvez, pelo técnico ser o técnico interino do Sub-20, ele possa usar alguns jogadores que vieram da base do Corinthians. Então, vamos torcer para que dê tudo certo. De tudo mais, paciência e vai Corinthians. Muito obrigado ao comentarista da Fiel, Luan Rocha, o Lagartixa Albina. O Corinthians entra em campo após 2 derrotas seguidas no Brasileirão, que resultaram na saída de Ramon Dias. Os reveses contra Palmeiras e Fluminense deixou o time na 14ª posição, com apenas 4 pontos em 4 jogos. Corinthians Sport Recife terá transmissão pelo Premier do Grupo Globo. E aí, Fiel, gostou deste episódio? Então, não esquece de se inscrever no Card Corintiano no YouTube, curtir a gente no Spotify e nos seguir no TikTok e no Instagram. Aqui a gente vive e respira Corinthians. Um abraço a todos vocês e vai Corinthians!